Olá! Hoje a gente vai falar sobre autocuidado. Sem o autocuidado, o seu casamento sofre um sério risco de acabar, um sério risco de chegar aí ao divórcio. Então, se você, quando pensa em autocuidado, não tem muita vontade de se cuidar, não tem muita vontade de se arrumar, acaba tendo muita preguiça e você já começou a perceber aí alguns sinais dessa falta de autocuidado no seu casamento, então fica aqui até o final, que hoje a gente vai falar sobre isso e sobre o risco que isso pode causar no seu casamento, tá bom? Então vamos lá, quando a gente pensa em autocuidado, o que é esse autocuidado? Autocuidado é o seu cuidado consigo mesma. É você dedicar tempo para poder se cuidar, para poder olhar para si. Dentre todas as prioridades aí que a gente tem no nosso mundo, né? Tantas correrias, tantas coisas que a gente tem para fazer, quando a gente pensa em autocuidado, é esse cuidado consigo mesma, sem data e sem hora marcada. É se cuidar mesmo. E esse cuidado é para te promover, para te dar uma sensação muito maior de amor próprio. Então, se você sofre aí com a falta de amor próprio, o autocuidado, ele te ajuda exatamente nisso. Isso que é o autocuidado, é se olhar para você e buscar a sua qualidade de vida, certo? E o que não é o autocuidado? Não é autocuidado quando você faz isso apenas para o outro, apenas para mostrar para as pessoas. Por exemplo, você vai para uma festa, você vai para algum lugar com seu marido e você se arruma especificamente para esse evento, para esse momento. Isso não é autocuidado. O autocuidado, lembra que eu falei, é o momento que você para e você olha para si com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, entende? Então não é o autocuidado quando você tem aí, por exemplo, um aniversário de casamento, que você se arruma especificamente para isso, tá bom? Então isso não é autocuidado, tá, gente? E quais são os tipos de autocuidado que existem? Primeiro deles, né, um deles é o bem-estar, é o autocuidado físico. O que é o autocuidado físico? É quando você cuida, por exemplo, da sua aparência. É o seu cuidado com o seu corpo, é o cuidado com o seu cabelo. São os cuidados básicos, sabe? Quando eu digo básicos, são básicos mesmo. Esse é o autocuidado quando a gente pensa no autocuidado físico relacionado à aparência. Mas quando a gente ainda pensa em autocuidado físico, tem também o autocuidado com a nossa alimentação, por exemplo. Por quê? Porque quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa em coisas que, se eu tô pensando em autocuidado, são coisas que vão nutrir a nossa qualidade de vida, né? É o que vão nos proporcionar qualidade de vida. E se eu tô dizendo de alimentação, o que seria o autocuidado relacionado à alimentação? São alimentos que vão nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. É a mesma coisa da aparência. Aparência, quando a gente pensa em qualidade de vida, é o como eu me apresento para mim mesma, o quanto eu faço com aqui a minha aparência melhora a minha qualidade de vida, entende? E aí, quando a gente pensa em alimentação, é a mesma coisa, como a minha alimentação tá melhorando a minha qualidade de vida, certo? Então, isso que é o autocuidado quando a gente pensa em bem-estar, em autocuidado físico. Então, a gente falou de aparência e falou da alimentação. Tudo que nutre o nosso corpo de forma a trazer qualidade de vida. E aí, quando eu penso em alimentação, tem pessoas que falam, Carol, eu acabo não me controlando muito, acabo comendo um monte de besteira pra satisfazer, assim, algum prazer momentâneo ali, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa também no autocuidado emocional. Porque se você tá comendo coisas que você sabe que não é bom pra você, que não vão te trazer qualidade de vida apenas porque você tá com uma ferida emocional, então, quando a gente pensa em autocuidado físico, quando a gente pensa em autocuidado, a gente tem que pensar também no autocuidado emocional. É o quanto que hoje você consegue fazer com que os seus sentimentos, tanto os bons quanto os ruins, trabalhem pra você. O quanto você aprende a lidar com esses sentimentos, com esse emocional seu. Você consegue hoje identificar esses sentimentos? Então, quando a gente pensa em autocuidado emocional, a gente está falando disso. A gente está falando de saber olhar para a nossa emoção, fazer com que essa emoção, ela
proporcione pra gente uma melhoria na nossa qualidade de vida. Se hoje você não consegue lidar bem com as suas emoções, perceba, você não tá você não tá tendo um autocuidado, tá? Então, quando a gente pensa em autocuidado relacionado à parte física, eu falei pra vocês de aparência, falei pra vocês de alimentação e tem também atividade física. Porque quando a gente pensa em melhoria de qualidade de vida, não tem como a gente não associar a atividade física, que é o que ajuda a gente aí a aumentar também o nosso nível de satisfação pessoal. Por quê? Porque é na atividade física que a gente tem a liberação de uma série de hormônios aí que acaba trazendo prazer pra gente. Não só a qualidade de vida, mas ali o prazer momentâneo que vai ajudar na qualidade de vida. Só que quando a gente tá com um problema, por exemplo, problema no relacionamento, e eu quero de alguma maneira mudar ali meu humor no momento, o que a gente recorre mais? Ao exercício ou à comida? Ou ao chocolate? É o chocolate, né? Então, olha só, como o autocuidado, ele faz a gente parar para refletir sobre tudo isso que eu tô falando, né? Então, a atividade física acaba que faz parte, sim, do autocuidado físico. Quando a gente pensa em autocuidado ainda, a gente pode falar do autocuidado mental. O que é o autocuidado mental? É a maneira como a gente nutre os nossos pensamentos. Se a gente nutre os nossos pensamentos com uma série de pensamentos negativos, se a gente passa a maior parte do dia na TV assistindo tragédia, se a gente conversa com pessoas muito negativas, se a gente fica o tempo todo ali metido em intriga, em fofoca, sabe? Esse tipo de coisa, ele não ajuda em nada o seu autocuidado mental. Entende? Então, quando a gente pensa nessa qualidade de vida, a gente pensa também na qualidade dos pensamentos que a gente permite que entre aqui na nossa cabeça, né? A gente, a todo tempo tá exposto a uma série de acontecimentos, mas quando você filtra e você se coloca em ambientes em que esse tipo de ambiente pesado, esse tipo de conversa negativa, a gente de alguma maneira tenta sair, tenta se esquivar e busca se nutrir de pensamentos bons, isso também faz parte do autocuidado mental. E quando a gente ainda pensa em autocuidado mental, a gente tem também a questão intelectual, né? Das nossas habilidades mentais, habilidades intelectuais. Como que a gente está nutrindo essa área da nossa vida hoje? Se você tem habilidades e todos nós temos, você sabe quais são essas habilidades? Você consegue identificar que habilidades você tem, que você pode usar, que habilidades você quer aprimorar, quer desenvolver? Quando a gente pensa em autocuidado mental, a gente está falando disso também. Que habilidades que eu gostaria de ter e hoje eu não tenho? Que profissão eu queria exercer que hoje eu não exerço porque me falta alguma coisa? Então, quando a gente para olhar para isso, tudo isso faz parte do autocuidado. E você vê, tá tudo ligado com a melhoria da nossa qualidade de vida, certo? Isso aí é algo que é importante de entender. Então, se você consegue identificar, dentre tudo que eu falei aqui relacionado ao autocuidado, que alguma dessas áreas você está descuidando, isso é um risco enorme para o seu casamento. E agora eu vou explicar aqui para vocês por quê, tá bom? Então vamos lá. Se você quer recuperar aí seu casamento, mesmo que ele esteja à beira do divórcio, agora eu vou explicar para vocês quais são as vantagens do autocuidado. Primeira vantagem, você consegue melhorar a sua autoestima. Por quê? Porque quando a mulher tem uma série de prioridades ali na vida dela, cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de filho, fazer jantar, fazer isso, fazer aquilo, quando essa mulher, ela se coloca aí numa posição de prioridade para se cuidar, para melhorar a sua qualidade de vida, essa mulher acaba promovendo a sua autoestima. Porque ela consegue se enxergar numa posição na vida dela em que ela não tá em último plano. Ela tá ali, junto das outras prioridades. Ela é tão importante quanto todo o resto.
Então isso dá um senso de valorização para a mulher muito grande. Por exemplo, se você vai para uma festa, se antes você ia para uma festa e você cuidava, né, comprava roupa para filho, cuidava de marido, comprava o presente para o aniversariante, por exemplo, e você em último lugar se colocava e às vezes nem dava tempo de se arrumar, você ia de qualquer jeito. Só que a partir do momento em que você entende a importância do autocuidado e você começa a se colocar como prioridade, você começa a se arrumar. Então você começa a falar, não, arrumei meu filho, também vou me arrumar. Então você veste uma roupa legal, você dedica tempo ali pra fazer a sua unha, você dedica tempo pra arrumar o seu cabelo, fazer uma maquiagem. E aí quando você chega numa festa dessa, as pessoas olham pra você e falam, nossa, como você tá bonita. Olha como você tá bem arrumada. Isso, gente, é algo que muda, sabe? Muda a sua autoestima. Muda o jeito que você se olha. Porque você fala, olha, valeu a pena, né? As pessoas estão reconhecendo e principalmente você. Você tá se reconhecendo. Você tá mostrando para as pessoas que você se valoriza. E isso é melhor ainda quando as pessoas falam isso perto do seu marido. Por quê? Se você tá num casamento que já não tá tão bom, provavelmente vocês não têm mais troca de elogios aí, né? Então você pode se produzir, você pode fazer a mega produção de Hollywood, né? Você pode tá pronta pra festa do Oscar. Mas se você tá num casamento que ele não tá bom, ele nem vai ligar, sabe? Ele nem vai se importar. Mesmo que veja, não vai dizer. Porque provavelmente o orgulho aí no casamento já tá reinando. Então, quando você faz isso e você se cuida e você vai pra uma festa e alguém fala pra você que você tá bonita perto do seu marido, por mais que ele não admita, por mais que ele finja que não ouviu, ele vai ficar intrigado. Ele vai ficar com a pulga atrás na orelha e falar assim, nossa, olha como ela tá se arrumando e antes ela não fazia isso. Você entende? Olha o quanto de benefício que tem para sua autoestima, para sua valorização. Porque se antes você ficava numa casa em que você se via como escrava do marido, como se você se via como uma empregada tendo que fazer tudo ali dentro de casa, sem ter o mínimo de reconhecimento, a hora que você é a primeira a se reconhecer e se valorizar, ele começa a olhar diferente. É inevitável, não tem como. Isso acontece. Então, isso é ótimo pra você. É uma vantagem muito grande que o autocuidado traz pra você e pro seu casamento, tá? Outra questão também é que você consegue com isso. E assim, isso, gente, acaba fazendo com que seja algo que você consiga recuperar o seu casamento. Por quê? Porque é esse pouquinho, é esse tijolinho em cima de tijolinho que você vai construindo, reconstruindo num casamento que já estava à beira do divórcio. São essas pequenas atitudes, essas pequenas demonstrações de autocuidado e de valorização pessoal que você traz, que vai despertando aí o olhar do seu marido de volta. Então isso ajuda demais a recuperar o casamento. Outra vantagem muito importante de se cuidar é melhorar o seu humor. Por quê? Quando a mulher, ela passa a olhar pra si e se cuidar do seu bem-estar aí mental, seu bem-estar emocional, ela entende que se ela tá num dia em que ela se sente esgotada, se ela tá num dia que ela se sente desanimada, se sente sem energia, sem força de vontade para fazer nada, se essa mulher ela tá numa situação dessa e ela entende que o fato dela ter o autocuidado, ela promover ali o autocuidado, vai melhorar o humor dela, isso também ajuda a recuperar o casamento. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu tô num dia que eu acordo, eu não vou fazer minha atividade física, ponho uma roupa mais ou menos e começo a fazer minhas coisas, parece que meu dia não flui, a minha energia não vem, sabe? Agora, quando eu entendo isso, percebo que o que me faltou ali no começo do meu dia é esse momento de autocuidado, aí sim, eu sei que é algo que eu tenho que fazer e que se eu fizer, vai fazer com que eu melhore a minha energia, vai fazer com que eu aumente ali o meu ânimo, minha alegria, para conseguir dar continuidade no meu dia. Agora, se você não faz isso, sabe o que acontece? Se você não para aí esse momento pra se cuidar, você acaba ficando com esse mau humor,
fica com essa sensação aí de que tá sem energia, tá, sabe, tá irritada. E aí vem o marido, e aí você já dá uma resposta atravessada. Entende? Entende como o seu humor, ele atrapalha também o seu casamento? Então, se você tem uma ferramenta tão importante quanto o autocuidado para conseguir te ajudar a melhorar o seu humor, por que não usar? Já que você sabe que isso te ajuda até, inclusive, a recuperar o seu casamento. Porque, gente, o homem, ele não gosta de ficar perto de uma pessoa que, além de não se cuidar, fica mal-humorado o tempo todo. Nenhum homem gosta disso. E se ele não fala pra você que não gosta, ele não vai falar, sabe? Cabe a nós, mulheres inteligentes, olharmos pra isso e tomar uma atitude. O homem não vai falar. Então, o fato de você pegar seu tênis, fazer uma corrida na rua, sabe? Tomar um banho, passar um perfume, arrumar seu cabelo, e o fato disso mudar o seu humor, isso traz um novo ar pro seu casamento. Certo? Então, é importante ter essa compreensão aí do casamento e do autocuidado nesse sentido. E é engraçado que eu escuto várias mulheres falando isso, que tava num dia desanimado, tava pra baixo, tava de pijama, sabe? Sem vontade de fazer nada. E aí foi, se arrumou, se cuidou, sabe? Às vezes uma coisa simples, passa um batom, passa um perfume, penteia o cabelo, troca a roupa, já muda o humor. Faz esse teste aí na sua casa pra você ver como não muda o humor. Muda sim, isso aí é muito poderoso, tá? E aí você pode falar assim, Carol, mas e tempo? Tempo pra fazer tudo isso? Como que eu faço pra arrumar tempo pra me cuidar, pra cuidar da minha casa, pra cuidar dos meus filhos, pra fazer comida? Gente, o que a gente precisa entender quando a gente pensa em tempo é que todos nós temos 24 horas. Eu sei que pra mulher é difícil, é muito mais pesado, né? Ainda mais se é uma mulher que tem a profissão, que tem que fazer tudo isso, se encaixar e ainda se cuidar, né? Eu sei que é difícil, mas quando a gente pensa nessas 24 horas que todas nós temos, a gente tem que usar o nosso tempo com muita inteligência, sabe? Entendendo o que é usar o tempo com inteligência. É entender que o tempo nada mais é do que prioridades que a gente dá para as coisas. Então é a gente parar para avaliar para o que a gente está dando mais prioridade. Será que o que eu estou dando prioridade hoje tá me ajudando aqui a recuperar o meu casamento, já que esse é um problema que eu tenho, né? Então, se você tá com um casamento que ele tá à beira do divórcio, para olhar o seu dia e avaliar aí o que você tá fazendo no seu dia que tá te ajudando a recuperar o seu casamento. Porque se você não estiver fazendo nada, você não tá dando prioridade, entende? Então começa a avaliar, se o seu casamento ele tá ruim, se ele não anda bem, as suas prioridades precisam mudar. Porque senão seu casamento vai acabar, tá? Então, quando você pensa em falta de tempo, faz isso, reavalia aí todas as atividades que você tem e começa a se perguntar, sabe? Para mesmo para se perguntar o que isso tá fazendo, o que isso tá me ajudando, isso que eu tô fazendo, a recuperar o meu casamento, tá bom? Então, sempre pensa nisso quando vier aí esse obstáculo de falta de tempo, certo? Faz sentido? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar algo muito importante que muitas mulheres descuidam e que acaba afastando o marido. É inevitável, é um erro muito comum que muitas mulheres acabam cometendo e não se dão conta. Só se dão conta quando o casamento já foi, sabe, pro ralo. Que é se descuidar. É essa falta de cuidado pessoal. Então, a gente, quando casa, depois que casa, que vem a rotina, que a gente não tem mais tanto tempo, que a gente não vê mais tanta importância, não dá mais tanta importância para esse autocuidado, a gente começa a relaxar. E aí, começa a relaxar de coisas, no começo, até bestas, tá, gente? Por exemplo, eu tenho uma roupa lá, um pijama que é meio rasgado, meio furado. Mas eu gosto, aí você usa. Aí no outro dia, mas hoje tá muito frio, não vou tomar banho. Tem mulher que faz isso. Mas é porque eu não vou fazer nada, então eu não vou me depilar. Começa a entrar num ciclo aí
de hábitos ruins pro casamento, que pra recuperar é muito difícil. E outra, gente, o homem, ele não fala. O homem, ele não vai falar pra você, ai, olha... Quando ele fala, é porque o negócio já tá feio. Mas o homem não vai falar, ai, olha essa roupa que você pôs, olha essa calcinha que você tá vestindo. O homem não fala isso. Ele não fala pra gente, tá? Mas pras pessoas eles falam. E eu tenho relatos de mães que me contam, né? Que o filho tava num casamento em que a mulher não se depilava, a mulher não, sabe, não tomava banho, entende? Entende como? E aí, esse homem, ele, com um jeitinho ali dentro do casamento, ele tenta falar, só que não consegue, né? Ele tenta mostrar pra ela de algum jeito que não soe tão agressivo, porque dependendo da mulher, a gente sabe que tem uma determinada reação. E essa mulher, ela acaba descuidando de coisas bobas, sabe? Acaba descuidando de higiene básica. Isso é básico, gente, é básico. E tem relato. E o homem, não adianta. O homem, ele se afasta. O homem parece, sabe, vampiro. A mulher tá cheirando alho, ele sai fora. É isso, se você fica lá, se você não tem o mínimo de cuidado de fazer sua comida, de ficar cheirosinha, sabe? De se arrumar, de se produzir. E não é só se produzir pra ele. É se produzir pra você, entende? É pra você que tem que fazer. Se a mulher, ela não faz isso, o homem, ele vai procurar em outro lugar. Isso é inevitável. Sabe por que é inevitável? Porque é instintivo. O homem, ele tem esse instinto de conquista, esse instinto de caça, esse instinto de procura, sabe? De buscar, de conquistar. Se você não mantém no seu casamento essas coisas atrativas pro homem, ele vai procurar fora. Deixa eu ver os comentários aqui, ó. Esse ponto eu não peco, não. Eu sempre falo que se eu trabalhei o mês inteiro, eu mereço me presentear. Sou muito vaidosa. É isso aí. Tá certíssima. E esse é um ponto que a gente tem que manter pra sempre, sabe? É o nosso autocuidado. É independente de estar casada, estar divorciada, é o nosso autocuidado. Só que tem mulheres que não entendem isso. Tem mulheres que acham que o reconhecimento delas e que ser uma boa esposa é ser empregada. E não é isso. Por isso que eu escuto muitas mulheres falando, porque eu não tenho tempo, eu não dá tempo de fazer as coisas, porque essa mulher, ela acha que ela tem que fazer tudo dentro de casa, porque é o papel dela. Não existe isso, gente. Principalmente agora em que a gente tem a mulher no mercado de trabalho e que realmente a carga para a mulher, ela é mais pesada. Mas também cabe à mulher mostrar para esse homem que a carga para ela tá pesada. E que ela precisa de ajuda sim para ela continuar fazendo as coisas para ela. Entende? Então isso é importante. É algo que a gente não pode achar que é normal. Não é normal a mulher ter que ser empregada dentro de casa, a mulher ter que ser uma boa... Não é divisão de tarefas, é divisão de responsabilidades para você conseguir ter o seu autocuidado. Agora, se você deixa de ter esse autocuidado por preguiça, porque não tem vontade, ou porque, isso aí é besteira, gente, não é besteira. Tanto de homem que reclama disso. E não reclama pra esposa, né? Pode até reclamar, mas tem muitas mulheres que não entendem a gravidade disso, não entendem o quanto isso afasta o marido, tá? Isso aí é algo que a gente precisa ter esse entendimento e ter essa compreensão do quanto é grave a gente não olhar para os nossos cuidados básicos, tá? É básico, não precisa de mega produção, não precisa de, sabe, roupa da moda, nada disso, sabe? É o básico, tá bom? Então tá, agora a gente vai falar sobre o que fazer, né, no jeito certo, assim, qual que é o jeito certo quando a gente pensa no autocuidado no relacionamento? A primeira coisa que a gente tem que pensar é entender que pra gente ter tempo, pra gente conseguir ter tempo, a gente precisa dividir responsabilidade, a gente precisa ter esse momento em que a gente divide as coisas pra você conseguir fazer as coisas pra você. Se você não consegue ter essa comunicação com o seu marido de que, olha,
Você fica com as crianças aqui, que eu vou fazer meu cabelo ali, depois você vai jogar sua bola, sabe? Essa divisão de responsabilidades, isso tem que existir. Então, essa é a primeira coisa que eu ensino vocês. Outra coisa que eu ensino vocês, e é um dos pilares do meu método do Elo no Lar. O Elo no Lar, para quem não conhece, é o meu treinamento de relacionamento. Nesse treinamento, eu tenho 3 pilares da mulher DEC. O que é a mulher DEC? É a mulher divina, estratégica e com comunicação que convence. Então, primeira coisa é isso, é essa comunicação que convence. É trazer para o marido isso, trazer para o marido que ele precisa dividir aí com você essas responsabilidades. E é uma comunicação que convence não de mandar, não de impor algo para o marido, e sim mostrar para ele sutilmente, de uma maneira que só a mulher sabe fazer, que sim, ele tem que dividir as responsabilidades para você ter o seu momento de autocuidado. E aí, quando a gente pensa na mulher DEC, é a mulher estratégica. Essa mulher estratégica, e um dos pilares ali do Elo no Lar, é essa estratégia de autoconhecimento. Essa autorreflexão, é esse olhar para nós e entender o que em nós a gente tem que mudar, o que a gente precisa fazer dentro do nosso casamento para melhorar, para evitar que esse casamento vá à beira do divórcio. E dentro dessa estratégia de autoconhecimento, tem o autocuidado. Então tá, quando a gente pensa em autocuidado, qual que é o jeito certo, né? Eu vou trazer aqui um pequeno passo aqui do método para vocês entenderem. O que você precisa fazer? Primeira coisa, faça uma lista aí das coisas que você fazia no começo do seu namoro, no começo do seu casamento, para atrair o seu marido, para conquistar, e que você fazia como um autocuidado para si mesma também. Faz uma lista dessas coisas. Escreve aí tudo que você lembrar. Por exemplo, no começo eu me perfumava mais. No começo eu tinha um momento em que eu ia fazer pilates. Eu tinha um momento em que todo mês eu ia no salão arrumar meu cabelo. Eu tinha um momento que eu fazia uma leitura diária e hoje eu não faço mais nada disso. Então faz essa lista. Depois que você fizer essa lista, olha para essa lista e fala, caramba, o que daqui eu gostaria muito de voltar a fazer? E isso vai me ajudar a recuperar meu casamento. O que daqui vai me fazer ter de volta esse meu autocuidado? O que daqui, eu trazendo essas coisas, trazendo todos esses hábitos que eu tinha que eram bons, vai me fazer a recuperar aí minha autoestima, a recuperar minha autoconfiança? Sabe por que a gente perde isso? Sabe por que a gente deixa de fazer, de ter esses bons hábitos e vai deixando instalar esses hábitos ruins? Porque a gente não para se olhar. A gente não para fazer uma autorreflexão. Tá? Então, esse é um pequeno passo que vocês podem fazer hoje, agora, para poder recuperar o casamento de vocês. E para dar esse primeiro passo para o seu autocuidado. Que é algo que você acabou deixando. Deixa eu ver os comentários aqui. Nesse ponto eu pequei, mas estou parando. Eu tenho aprendido que pecamos quando pegamos tantas obrigações que viramos a mãe do marido. Só eu estava sobrecarregada porque não deixava de cuidar de casa. É isso. A gente fica uma empregada, gente. É uma empregada. A gente não é empregada, a gente é esposa. É esposa. A esposa, ela tem que ser inteligente. É a mulher DEC. Divina, estratégica e com comunicação que convence. Tá? Não é empregada no marido. Não é achar que a esposa tem que fazer tudo pro marido. Que a esposa é a mãe do marido. Tem que ter comida na mesa. Não é assim, não é assim. Sabe por quê? Porque a gente deixa de fazer o básico pra nós. Pra nós. E aí, sabe o que acontece? O marido vai procurar fora. O marido vai embora. Porque a gente deixou de olhar. Certo? É isso aí. Mais um comentário aqui. Sabe o que eu fiz? Comecei a me dar conta que me perdi de mim para agradar meu marido. E você sabe, Lene Sena, né? Lene Sena. Você sabe que isso é algo que eu escuto muito das mulheres. Muitas mulheres que o casamento já tá numa situação bem crítica, né? Quase à beira do divórcio. Eu escuto essas mulheres falando que elas se perderam delas mesmas. Entende? Pra agradar o outro.
E aí, sabe o que acontece com o outro? Ele vê que a mulher, ela já tá conquistada. É uma mulher que ele não precisa mais agradar. Porque pra ele é como se tudo que ele podia conquistar nela, ele já tivesse conquistado. E essa mulher que ela deixa de viver a sua vida, a sua personalidade, a sua essência, pra viver pelo marido, é uma mulher que ela se torna desinteressante. Entende? Vocês entendem agora o tanto que é importante a gente pegar, assim, um tempo mesmo na nossa agenda e priorizar o autocuidado? Independente de qualquer coisa, gente. A gente tem, sim, as nossas responsabilidades como mãe, como profissional. Mas da mesma maneira que a gente tem essas responsabilidades como mãe, como profissional, a gente tem a nossa responsabilidade como mulher, como pessoa, como ser humano. Isso é um pré-requisito, é como se fosse o primeiro passo para a gente conseguir se relacionar com o outro. Se relacionar com o marido, se relacionar com as pessoas. É o primeiro passo, é uma condição, entende? As pessoas, acho que antes de se casar, elas tinham que ter um teste de condição psicológica para conseguir se casar. De que não vai negligenciar elas mesmas pelo outro, entende? A gente tem muitas vezes a falsa ilusão e essa expectativa fora da realidade que é o outro que vai fazer a gente feliz. Só que cada vez mais que a gente se afasta da gente, a gente busca essa felicidade no outro. O outro, ele se sente responsável por essa felicidade que ele não consegue suprir. E aí o casamento tem toda aquela receita aí que vai pro divórcio, né? Aí tem ciúmes, tem desconfiança. Aí o homem, ele acaba querendo... fica igual sabonete. Quanto mais você tenta apertar, mais ele sai, sabe? Mas ele tem que escapar. Então tudo isso acontece quando a gente se perde da gente mesmo, tá? Então... é isso, gente. Se vocês querem recuperar aí o casamento, mesmo que esteja à beira do divórcio, e mesmo se você tá numa situação em que seu casamento, você acha que já acabou, que não tem mais jeito, vocês estão separados, mesmo assim, é importante você ter esse entendimento, para você conseguir enxergar onde foi o seu erro, para você não recuperar seu casamento, mesmo que esteja à beira do divórcio. Eu espero de verdade que vocês comecem a olhar aí pro autocuidado. Tá certo? Ó, mais um comentário aqui, ó. No meu caso, foi um grande baque, porque eu só tenho um filho e meus enteados só vivem aqui. Isso me sobrecarregou tanto no tempo, física e psicologicamente, pois é. E aí que entra uma das estratégias da mulher DEC, que é a comunicação que convence. É você identificar aí esses problemas que você acabou de me relatar, você identificar que você estava sobrecarregada e conseguir expor isso. Expor de uma maneira, não esperando tudo estourar, sabe? Não esperando o monstro ele ficar enorme e você soltar tudo com raiva. A mulher DEC, a mulher que é divina, estratégica e com comunicação que convence, ela consegue trazer tudo isso de uma forma sutil. Uma forma que só a mulher consegue trazer. Só que precisa aprender, precisa ter as estratégias corretas para conseguir não deixar que isso aconteça, entendeu? Não deixar que o outro ache que você tem que ter responsabilidade sobre tudo. Porque não é assim, tá certo? Obrigada, tchau, tchau.